Jesus está presente. E Ele te pergunta: o que você quer que eu te faça? Porque aqueles homens que estavam cegos, eles não seguiam a Jesus. Eles estavam ali, à beira do caminho, e por ouvir falar que Jesus ia passar naquele lugar, eles começaram a gritar. Foram repreendidos pela multidão, e na repreensão eles gritaram mais alto ainda, porque só eles sabiam da necessidade que eles tinham. Você veio aqui hoje, você saiu da sua casa e veio a este lugar onde Jesus se faz presente. Aqueles homens gritavam: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. A nossa oração: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E o Senhor Jesus olha para nós nessa manhã e nos pergunta: o que vocês querem que eu faça por vocês? Você veio aqui hoje, você sabe a sua necessidade, você sabe aquilo que tem impedido você de seguir Jesus de mais próximo. Talvez você esteja seguindo Jesus de longe. Jesus quer que você se aproxime. Jesus quer ter proximidade, Jesus quer ter intimidade com você. Mas o que está te impedindo de ter essa proximidade e essa intimidade? O que você quer que Jesus faça por você nessa manhã? Aqueles homens queriam que Jesus trouxesse de volta a visão deles, porque eles eram cegos fisicamente. E quando eles começaram a enxergar, a palavra diz para nós que a primeira coisa que eles fizeram foi seguir Jesus. Talvez a gente não esteja seguindo Jesus. Talvez os nossos olhos espirituais precisam ser abertos. A gente vê com os olhos físicos, mas muitas vezes o que realmente importa não é visto com olhos físicos, mas com os olhos espirituais. Que a nossa oração nessa manhã seja pela misericórdia do Senhor nas nossas vidas, e para que Ele abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar as maravilhas que o Senhor já tem feito em nós, através de nós e ao nosso entorno. Não permita que o inimigo cegue você ao ponto de você não enxergar o que Jesus está fazendo. Não permita que o inimigo cegue você ao ponto de o inimigo impedir de você seguir a Jesus. Curve a sua cabeça, abra o seu coração, abra os seus lábios e fale com Jesus. Você sabe do que você precisa. Você sabe do que você precisa que Jesus te livre, te cure, te restaure. Eu posso até orar por você, mas você e o Senhor sabem daquilo que você realmente necessita. Deus amado, santo, justo e misericordioso, nós rogamos ao Senhor e clamamos a Ti nessa manhã: tem misericórdia de nós, Senhor. Olha a Tua igreja, olha o Teu povo, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, quebranta o nosso coração, nos coloca de pé e nos dá disposição para ir e seguir ao Senhor, aonde quer que o Senhor vá. Que em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra venha aos nossos corações nesta manhã, e no poder do Teu Santo Espírito que haja quebrantamento neste lugar, que haja renovo, que haja restauração, que haja reconciliação, que haja uma transformação verdadeira em nós e através de nós, Senhor. Deus Todo-Poderoso, o Senhor conhece as nossas fragilidades e as nossas debilidades, e são elas que nós colocamos no Teu altar nessa manhã, pedindo ao Senhor: vem, Senhor, vem, manifesta o Teu poder, vem, manifesta a Tua força,
Vem, Senhor, e quebra os grilhões que nos prendem. Quebranta, Senhor, os corações, rompe as algemas, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos libertar, ó Deus Todo-Poderoso, das armadilhas espirituais que o inimigo tem colocado em nossas vidas, em nossa igreja, em nossas casas, em nossos relacionamentos, da letargia espiritual que toma conta do povo, Senhor, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, tira a venda dos olhos para que possamos enxergar, ó Pai, assim como a oração de Eliseu, ó Deus, com Geazi. Pai, abre os olhos destes servos para que possamos enxergar, para que possamos ver, ó Deus, aquilo que acontece muitas vezes no mundo espiritual, que aqueles que estão contigo, Senhor, são muito maiores do que aqueles que estão contra, Deus. Que em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, que os anjos do Senhor acampem sobre o Teu povo, guardando o Teu povo, guardando o coração, guardando o entendimento, guardando os lábios, ó Deus Todo-Poderoso, para não pecar contra Ti, ó Deus. Abre, Senhor, em nome de Jesus, as comportas dos céus, derrama do Teu Espírito Santo poderosamente, preenche, completa e transborda do Teu Espírito em nós e através de nós, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado, que possamos sair deste lugar hoje, Senhor, exalando do bom perfume de Cristo, ó Deus, por onde quer que nós venhamos a passar. Louvado seja o Senhor, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos que já estão aqui, e por aqueles que estão ao caminho, Deus, que em nome de Jesus o Senhor apece os passos, ó Deus Todo-Poderoso. E se porventura aqueles que hoje não virão, Deus, o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, o Senhor possa alcançá-los, incomodá-los, tirá-los de uma zona de conforto, ó Deus, e abra, Senhor, os olhos deles para que eles vejam, ó Pai, a forma errada como eles têm conduzido as suas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que tudo que venhamos a fazer aqui hoje seja na direção do Teu Santo Espírito, para que o Teu nome seja exaltado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. O amém foi umas 3 pessoas. Graça e paz, irmãos. Aí, agora foi 4. Já melhorou. Irmãos, vou compartilhar um versículo com os irmãos. É Mateus 16, 15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E para esse primeiro momento eu quero que os irmãos estejam refletindo sobre essa parte enquanto a gente toca a primeira música, amém? Os irmãos podem se colocar de pé? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Grande é o nosso Deus. E agora a gente vai voltar para o versículo que eu li no começo, que é Jesus perguntando: e vocês, quem dizem que eu sou? Essa pergunta ela pode ir tanto para um sentido de você perguntar para si mesmo quem as pessoas dizem que você é. E isso eu diria que é bem importante para a gente, porque se você se diz cristão, seguidor de Cristo, e por exemplo, você pergunta para si mesmo: pô, quem que as pessoas dizem que eu sou? E as pessoas dizem: putz, uma pessoa estressada, uma pessoa de pavio curto, uma pessoa que briga com todo mundo, que gera discórdia. Aí a gente vê que a gente não está alinhado com o que seria o seguir a Cristo. E a outra parte que a gente tem dessa pergunta é: quem é Jesus para você? E muitas vezes a gente se pergunta isso e a gente usa de palavras comuns. E o que eu quero dizer com palavras comuns? Muitas vezes nós temos uma prateleira com várias palavras que são comuns entre as pessoas, e a gente tem um cantinho que às vezes é a forma com que a gente se relaciona, a forma com que a gente fala. Então, por exemplo, quando eu falo para você: quem é Jesus para você? Você pode falar: ele é grande, poderoso, ele é tudo para mim. Isso são coisas que todo mundo pode dizer. Não é algo vindo talvez do seu coração, é algo que você ouviu e que não é realmente algo que veio do seu coração. E quando a gente não pensa dessa forma, no sentido de: Deus, quem o Senhor é para mim? E buscar o Senhor para entender quem Ele realmente é para nós, e a gente só vai falando: ah, Deus é tudo para mim, Jesus é tudo para mim. Tá, mas
com a sua relação com Ele, quem você diz que Ele é realmente. Porque isso diz muito de quem você é também, nas suas atitudes, naquilo que você faz, naquilo que você fala, nos seus relacionamentos. E se você nunca se perguntou quem é Jesus para você, se pergunte. E tenta não entrar por esse rumo de falar assim, Ele é tudo para mim, Ele é poderoso. Porque Ele é Deus, ponto. É isso que nós cantamos agora. Ele é grande, poderoso, digno de toda a honra e de todo o louvor. Esse é Deus. Mas o que Ele é para você? E se você não sabe, que você possa cantar com seu coração de Senhor, que o meu coração possa ser preenchido com mais do Senhor, para que eu possa entender quem o Senhor é para mim. Amém? Mas de ti, mas de ti, de ti, de ti, menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim, mas de ti, mais de ti, menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mas que essa seja a sua oração, que possamos ser mais do Senhor em nós. De ti, mas de ti, menos de mim, menos de mim, menos de mim, oh, oh, menos de mim, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e
todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, Que isso possa vir do seu coração. Que ele apareça. que eu me constranja, E que possamos ter mais e mais dele. Sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar, a gente vai passar para o momento de oferta. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um nesse grande dia que nós estamos aqui, né? Que o Senhor nos preparou. E dou graças ao Senhor. Confesso que deu branco no dia de hoje, mas o Senhor faz tudo certinho, né? Peço perdão ao Senhor e venho agradecer por essa oportunidade de nós podermos mais uma vez estar na presença, na casa do nosso Pai, junto com os nossos irmãos, amém? Como sempre dizemos aqui, a respeito de dízimos e ofertas, sabemos, né, a necessidade que nossa igreja precisa realmente, que façamos de coração, entregando tudo que é de melhor na presença de Deus, e nós temos realmente a certeza do retorno, mas sem buscar nada em troca, é diferente. Você faz, mas não espere nada em troca. E Ele mesmo assim, pela misericórdia dEle, Ele nos abençoa. É muito forte, porque não é o fato de fazer por obrigação, mas sim por amor a Cristo, porque Ele sabe, né? Ele sonda todas as coisas. E, mais uma vez, sabemos que nossa casa precisa. Nós precisamos para fazer o que tem que ser feito no nosso templo, ajudar aquele com mantimento, que também traga ao celeiro do Senhor, para que não deixe vazio, porque é difícil a gente, né, quem comanda essa parte, e quando a gente abre ali e fala, está faltando alimento, que o Espírito Santo de Deus toque no coração de cada um, que você possa trazer para a casa do Senhor. Se, glória a Deus, hoje todos estão bem, e não há necessidade, mas sempre tem alguém que precisa, e nós não sabemos se realmente mais tarde você pode precisar, amém? Então eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez, de dentro da palavra de 2 Coríntios 9, 7, mais uma vez peço perdão ao Senhor, que eu vim desapercebida, que esse é o grande erro, mas eu confesso, porque não adianta falar para o homem não, e Deus está vendo, tenha misericórdia da minha vida, 9, 7. Amém? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não no pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para fazer-lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito. Amém? Senhor, nosso Pai Todo-Poderoso, venha apresentar a vida de cada um aqui nesta manhã, Senhor. Porque nós não temos noção do privilégio de estar diante da Tua presença e fazer a vossa vontade, como os primeiros louvores foram entoados aqui. Como digo, Senhor, eu vou entoar meu louvor com a minha alma para Ti nesta manhã, me alimentar da palavra que o Seu servo vai trazer para nos alimentar diante de Ti. Abençoe esses jovens, Senhor amado, que trazem o louvor para engrandecer o Teu nome. Tudo é para exaltar o nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós, perdoa as nossas falhas,
perdoa os nossos pecados e pensamentos. Tira de nós, ó Santo Espírito, tudo aquilo que não é agradável ao Senhor, para que possamos estar diante de Ti da forma que o Senhor deseja, pois o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Redentor, que em breve estaremos face a face contigo, Senhor. Abençoe a vida do Teu servo, mais uma vez que trará a palavra, o alimento para cada um de nós. Não deixe faltar, meu Rei da Glória, nesta casa, o que é necessário, Senhor, mas que não falte a Tua presença. Encha-nos com o Teu amor, com a unção do Santo Espírito. Eu lhe agradeço, Senhor, mais uma vez, pelo sol que brilha, pelo ar que respiramos, porque tudo já foi preparado pelo Senhor. Eu te agradeço, Pai, e mais uma vez peço-lhe perdão, Senhor, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe aqueles que não estão aqui, Senhor. O Senhor sonda e conhece o coração de cada um e sabes a real o que está acontecendo. Desperta os meus irmãos, Pai, aquele que está passando por lutas, enfermidades, que o Espírito Santo esteja na casa de cada um que aqui não está, Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai. Obrigada, Mestre. Obrigada, meu amado, nosso noivo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Em intimidade te adorarei, com meus lábios o Teu nome exaltarei. Minha vida entreguei em Tuas mãos, eis-me aqui. Quando tudo se levanta contra mim e os meus olhos não enxergam os Teus caminhos, Tua destra sempre está a me guiar, guia-me. Majestoso, poderoso, és o Deus que tudo vê, o Deus forte, tudo pode, és o que venceu a morte. Em intimidade te adorarei, com meus lábios o Teu nome exaltarei. Minha vida entreguei em Tuas mãos, eis-me aqui. Quando tudo se levanta contra mim e os meus olhos não enxergam os Teus caminhos, Tua destra sempre está a me guiar, guia-me, guia-me. Majestoso, poderoso, és o Deus que tudo vê, o Deus forte, tudo pode, és o que venceu a morte. Majestoso, poderoso,
és o Deus que tudo vê, o Deus forte, tudo pode, és o que venceu a morte. Exaltado seja o nosso Rei, coroado seja o nosso Rei, e prostrado diante do seu trono, somente o seu nome exaltarei. Exaltado seja o nosso Rei, coroado seja o nosso Rei, e prostrado diante do seu trono, somente o seu nome exaltarei. Exaltado seja o nosso Rei, coroado seja o nosso Rei, prostrado diante do seu trono, somente o seu nome exaltarei. Majestoso, poderoso, és o Deus que tudo vê, o Deus forte, tudo pode, és o que venceu a morte. Glória ao Senhor, louvado seja o seu santo nome, Pai. Irmãos, é esse Deus que é poderoso, digno de todo louvor, de toda a glória. Ele é o nosso Deus. E quando a gente descobre quem Ele é para nós, é onde a gente percebe toda a caminhada, tudo isso que a gente passa, ela vai valer a pena, ela está valendo a pena, porque é tudo por Ele e para Ele. Então, que essa pergunta possa ser respondida em nosso coração, para que possamos olhar para a caminhada e saber que isso vale a pena, porque estamos caminhando para o Senhor e pelo Senhor. Que Ele possa ser o nosso alvo. Louvado seja, Deus, o teu santo nome. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei.
sentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Já valeu a pena. Já valeu a pena, Deus, já valeu, Pai, estarmos vivendo para o Senhor e para o Senhor, Deus. Deus, que o Senhor fortaleça esse Teu Espírito em nós, a cada dia mais, Deus, que possamos olhar para Ti e saber que vai valer e que já valeu a pena, Pai, e que tudo o que fizermos, Deus, seja direcionado para Ti, Pai, e que possamos, Deus, ter essa certeza em nossos corações, Deus. Santo, santo é o Teu nome, poderoso és o Senhor, Pai. Continua a falar aos nossos corações essa manhã, e que em tudo, Deus, possamos glorificar o Teu santo nome, Pai. Louvado seja, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Jesus, está repreendido. Cumprimento a amada igreja na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fui inquirido pelo moço aqui, meu pastor amado, de vir aqui agora. Eu falei, não, que tudo que eu faço, irmão, eu não gosto de falar muito o que está acontecendo comigo. Então, geralmente eu não falo mesmo, assim, a não ser que tenha alguma oportunidade de falar e precisa falar. Mas não sei, ele vai levando a vida. Tanto que há 20 anos atrás, sei lá quanto tempo tem, falei com o pastor Miraldo, assim, Miraldo, quanto menos souber da sua vida para mim, melhor. Vivemos tão bem assim, né? Fala, quanto menos saber da sua vida, é melhor porque muitas coisas eu vou evitar. Ele fala, não, tudo bem. Então hoje, eu ia ficar caladinho aqui, cheguei um pouco atrasado, peço desculpa à igreja, cheguei atrasado porque o meu filho hoje, sempre ia com ele no aeroporto, agora não vou mais. Ele vai viajar agora à tarde. Então eu fiquei um pouquinho com ele lá, para bater um papo, ler um versículo, falar da palavra de Deus, por isso cheguei um pouco atrasado. Mas o que chamou a atenção é quando eu glorifico a Deus, é que os homens, não, eu estou glorificando a Deus, eu não sei por que eu consegui glorificar tão alto. Peço perdão para a igreja. Eu sou do homem do silêncio, dessa vez explodiu. Então, porque meu filho hoje está viajando,
né? E ele tirou 3 meses para ficar aqui, mas ligaram para ele comparecer amanhã, já trabalhando. Então, os 3 meses ficou em 2. Então, eu falei assim, eu vou ficar com ele mais umas horinhas aqui, vai embora. E no aeroporto eu não vou mesmo, mas então, é por isso que eu atrasei, mas esse glória a Deus é do Espírito, esse aleluia. E peço a Deus, vocês que orem por a minha família, por ele que está viajando, atravessando o Atlântico, que Deus abençoe lá. E outra coisa que ele me fica preocupado, ele não sabe que eu espero do outro lado do rio, desse grande mar, né? Sempre tem aquelas preocupações, também, como pai, ele fica assim um pouco preocupado, mas já está acostumado, já tem mais de 20 anos, 22 anos, que ele vai e volta, mas por algum motivo eu, hoje, que é assim, não, sei lá o que tenha acontecido, só Deus sabe. Tem coisa, pastor, que só o Senhor sabe e conhece. Amém, agradeço pela oportunidade. Vamos orar uns pelos outros sempre. Vamos orar então? Pai, santifica-nos na Tua palavra, a Tua palavra é a verdade. Amém. Senhor, no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 2, verso 15, Gênesis 2,15, Gênesis 2,15, livro difícil de achar, hein? Acho que Gênesis e Apocalipse são os 2 mais difíceis. Gênesis 2,15, amém? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Esse é o texto nosso para essa manhã, para a gente refletir um pouquinho. Olhando esse texto, né? Tem pelo menos 3 coisas que a gente enxerga nesse pequeno versículo. Primeiro, Deus coloca quem Ele quer aonde Ele quer. Segundo, quando Deus coloca alguém em algum lugar, Deus tem uma missão para essa pessoa neste lugar. E terceiro, quando Deus coloca alguém em um determinado lugar para que essa pessoa cumpra uma missão, Deus tem um propósito em tudo isso. Pensando nesse texto, você já parou para pensar que Deus, Ele criou um mundo inteiro? Você já parou para pensar no tamanho do planeta Terra? E Ele escolheu exatamente este lugar chamado Éden, para colocar o ser humano. Ele poderia ter escolhido outro? Poderia. Mas, na visão de Deus, aquele era o lugar em que Ele estaria colocando o homem. E a partir dali, este homem ia ter uma missão. A missão daquele homem era de cuidar. E isso é interessante. Nós muitas vezes, irmãos, nós fugimos dos lugares que Deus nos coloca. Nós reclamamos da missão que Deus nos dá. E muitas vezes nós falhamos no propósito que Deus tem para a nossa vida, porque não aceitamos nem o lugar e nem a missão. E esse é um problema grave do ser humano. Quando Deus coloca esse homem, eu penso também muitas vezes que Deus te coloca em uma família. Você já parou para pensar que quantas famílias que tem no mundo, Deus escolheu exatamente essa para colocar você. Deus escolheu o seu pai e escolheu a sua mãe. Deus escolheu a casa onde você iria morar. Deus escolheu para você o lugar onde você vai trabalhar, e Ele te coloca lá, e talvez você não goste do lugar onde você trabalha. Mas lembre-se que foi Deus que te colocou ali. Ah, pastor, mas fui eu que decidi, Tá bom, você pode se enganar com determinadas coisas. Você pode ter decidido, não tem problema nenhum. Mas Deus já sabia que você estaria ali, porque Deus tinha preparado aquele lugar neste tempo para você estar ali. Assim como nós olhamos, por exemplo, a vida de Esther. Esther, ela tinha uma vida toda diferenciada. E naquele determinado tempo, naquele determinada ocasião, em que o povo estava passando um baita de um perrengue, Deus coloca ela como rainha.
E aí ela tenta se esconder daquele chamado, daquele lugar e daquela missão que ela tinha. E ela é chamada a atenção pelo seu tio que fala: olha, talvez seja para este propósito que Deus tenha te permitido chegar onde você chegou. Porque Deus tem uma missão através da sua vida: salvar o povo judeu. Nós precisamos entender que o Éden, este lugar que Deus escolheu para colocar o ser humano, que nós chamamos de paraíso, né? O paraíso. Aquele lugar só era o paraíso porque havia paz entre Deus e o ser humano. Havia paz aqui dentro e aqui dentro. O ser humano tinha paz com Deus em seus sentimentos e também nos seus pensamentos. Esse ser humano tinha intimidade com Deus. A palavra fala para nós que no fim de todos os dias, no finalzinho da tarde, aquele momento que você toma um cafezinho na sua casa, era o momento que Deus descia para falar com o ser humano e bater um papo com ele. Havia intimidade entre eles, havia uma amizade entre eles, e aquilo era muito bom. Tanto que quando Deus cria todas as coisas, Ele cria o ser humano, olha para o ser humano e fala: isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. A minha imagem e a minha semelhança. Se Ele é a minha imagem e a minha semelhança, é aqui que eu vou colocar Ele para uma missão. A missão de cuidar de tudo que eu criei. Eu criei todas essas coisas, inclusive esse ser humano que é muito bom, e ele tem uma missão de cuidar de tudo, de manter a ordem, de governar todas as coisas em meu nome. Sabe aquele negócio? Deus cria o mundo, põe o ser humano aqui, e Deus no coração desse ser humano. Esse ser humano deveria cuidar da terra a partir de um relacionamento de intimidade que ele tinha com Deus. Mas aí tem um problema. Chega um período em que nós muitas vezes não aceitamos muito a missão que nos é dada. Estamos até bem no lugar, porque existe paz aqui dentro, existe paz do lado de fora. Mas, eu queria mais. Essa missão aqui não está muito boa, esse negócio de ficar cuidando e tal, e cultivando, né? Porque nós cuidamos, quando você pensa no cuidar, irmãos, é a relação desse homem que esse homem deveria ter com a terra. Arar a terra, e não seria algo custoso ou pesado para esse homem fazer. Abrir sulcos na terra, plantar sementes, colher frutos, né? É o cuidar e cultivar. Mas em um determinado ponto dessa amizade entre Deus e o ser humano, uma serpente aparece e faz um marketing em cima daquele ser humano. Você não quer ser igual a Deus? Então, é só você comer disso aqui. Tá, mas isso aí Deus falou que não era nem para comer e nem para tocar. Mentira, Deus falou que não era para comer. Ele não falou que não era para tocar. Mas o ser humano já colocou um a mais, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, não é essa história? E o ser humano já começou a fazer isso lá no Éden. O ser humano comeu, porque ele queria uma missão diferente. Ele queria a missão de Deus. E com isso, houve guerra entre ser humano e Deus. E esse ser humano é levado para fora daquele espaço que Deus tinha criado para ele. Um espaço especial de intimidade. Já não havia mais essa intimidade, porque o ser humano já não aceitava mais a dependência de Deus. Ele queria ser o próprio Deus. Saindo dali, ele começa a viver num mundo sem Deus. E aí a gente começa a observar que esse ser humano foi colocado ali para cuidar e cultivar. Agora ele tinha que fazer isso sem a presença de Deus, porque ele queria ser Deus. E a primeira coisa que ele começa a cultivar, a cuidar, é da vida do outro. É Caim cuidando da vida do Abel. Ao invés do Caim fazer uma boa oferta como Abel fez, não. Ele começa a cuidar de uma competição. Vou criar uma competição. O dele foi melhor do que o meu. Deus aceitou o dele e negou o meu. E agora o que eu faço? O rosto dele, né, se transforma. Como diz lá em Gênesis 4. E Deus fala para ele,
O pecado está à porta. É sua função impedir que ele adentre o seu coração. Você tem que cuidar do seu coração para que o pecado não entre. Esse pecado, na figura que é colocada ali, é como um demônio que estivesse à porta do coração, querendo entrar. Imagina um demônio batendo na porta da sua casa. Pensou? Não é porque às vezes a gente fala do coração, aí a gente fica com dificuldade de ir a porta do coração, um demônio. Imagina o demônio, capirotão, feio, tinhoso, batendo lá na porta da tua casa. Ô fulano, deixa eu entrar aí. Tem um negócio para fazer aí dentro. Vou causar, vou tomar conta de tudo. Você tem que cuidar para ele não entrar. Você tem que fechar a porta, tranca a janela, tapa todas as brechas que forem possíveis para que ele não entre. É sua responsabilidade cuidar. Caim não cuidou e permitiu que o demônio adentrasse o seu coração e tomou a vida dele, o rosto dele se transforma em raiva. E aquilo que ele cuidou que se tornasse uma competição, chegou em outro propósito, o propósito da morte. Mas Deus não falou para a gente que a gente tinha que cuidar e cultivar? Deus vai perguntar para ele: ô Caim, lá em Gênesis 4:9, cadê o teu irmão? E eu tenho responsabilidade agora sobre meu irmão? E o bicho é grosso ainda, né? Está cultivando a grossura, a brutalidade no falar. E eu tenho responsabilidade sobre o irmão? Sim, tem. Por quê? Porque quando eu coloquei o ser humano na terra, era para cuidar. E uma das funções do cuidado é a responsabilidade que nós temos sobre a vida do nosso irmão, de manter os nossos irmãos sempre ao alcance dos nossos olhos, para que quando o pai pergunte: onde é que está o seu irmão?, você tenha uma resposta. Todos nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. Todas as vezes que você chega em oração a Deus, Deus pergunta: cadê o seu irmão? Cadê a sua irmã? E a gente tem que cuidar dessas pessoas, tem que cuidar dos irmãos e das irmãs. Ou então a gente acaba assumindo um papel de Caim, que pensa que o mundo gira em torno do umbigo dele. Tudo é para mim. Eu tenho que dar uma oferta para Deus, porque me falaram que eu tinha que dar uma oferta. Então eu vou dar a oferta que eu quiser, porque o mundo gira em torno de mim. É assim que o ser humano começa a viver. O ser humano começa a olhar para ele próprio e não para o outro. Você já parou para pensar que quando Deus cria o ser humano, o único rosto que esse ser humano não consegue ver é o dele próprio? Você já parou para pensar nisso? Você está aqui na igreja, o único rosto que você não consegue ver é o seu. Porque Deus te colocou neste lugar para cuidar do seu irmão, para que você possa olhar na face do seu irmão, ir ao encontro dele e cuidar dele. E quem cuida de mim, pastor? Quem é que cuidava do Adão? Toda virada de dia, no fim da tarde, quem é que chegava para cuidar do Adão? O próprio Deus. Enquanto nós cuidamos do outro, Deus cuida de nós. E à medida que nós cuidamos uns dos outros, Deus cuida de todos nós. E esse é o grande X da questão. Muitas vezes nós vivemos uma vida centrada em nós mesmos. As coisas são para mim, as pessoas têm que falar comigo, as pessoas têm que dar as coisas para mim, as pessoas têm que me pedir permissão. Eu. Quando eu começo a enxergar as coisas desse jeito, eu perco de vista aquilo que nós lemos em Gênesis 2,15, que Deus nos colocou em um determinado lugar com uma missão e um propósito. O propósito final de todas as coisas é glorificar a Deus. Quando eu sou glorificado no fim das contas, perdi de vista aquilo que Deus me chamou para fazer. E muitas vezes, irmãos, nós olhamos a questão do cuidado e não nos damos conta
de que o cuidado ele traz consigo responsabilidade, compromisso, entrega, atenção, uma observação cuidadosa sobre nós e sobre os outros. E algumas pessoas procuram se isentar da missão de cuidar do outro. De que forma? Não quero nem saber, é problema dele. Fulano está com problema, é problema dele, não quero saber. Eu já tenho os meus. Ou muitas vezes nós simplesmente fechamos os olhos e os ouvidos para o que o outro está passando. E isso me leva a observar, por exemplo, o texto de Jesus, quando ele fala, lá em Lucas 10, referente ao bom samaritano, né? Ali é um texto que reflete muito o que Gênesis 2,15 está falando. Naquela estrada tinha alguém que estava passando, foi assaltado, estava seminu, quase morto. E aí vem um sacerdote, em seguida vem um levita. Ambos não deveriam estar ali. E esse é um problema, quando a gente vai para o lugar que Deus não mandou a gente ir. Porque tanto o sacerdote quanto o levita deveriam estar no templo, e não na via de comércio. E já que estavam em um determinado lugar que não tinha sido Deus quem os havia colocado ali, eles simplesmente se isentaram da responsabilidade de cuidar do outro. Passaram de lado, cheios de desculpa. Eu vou mexer nesse morto, depois eu não posso fazer o culto lá, porque eu vou estar impuro. Eu vou mexer no morto, depois eu não posso tocar, não posso cuidar do templo, porque eu vou estar impuro. Eu vou ter que ficar 7 dias sem aparecer no templo, mas eu sou sacerdote, eu sou levita, eu não posso ficar fora do templo, porque eu moro no templo. Mas o que você estava fazendo no lugar que Deus não mandou você estar? Já que você estava ali, pelo menos a missão de cuidar você deveria ter exercido. Mas se isentaram. Em seguida veio um samaritano. O samaritano não quis saber se o cara era judeu, sírio, se ele era grego, se ele era romano, ele era uma pessoa. E não dava para saber porque ele estava semi-morto e nu. Então, sei lá qual a nacionalidade, qual a raça dessa pessoa. Eu sei que é um ser humano criado por Deus. E quando ele é um ser humano e eu estou neste lugar que Deus me permitiu passar, eu tenho uma missão de cuidar desse ser humano que precisa de ajuda. E quando você pega aquele texto de Lucas lá, né, do bom samaritano, eu saí marcando lá o verso 34 de Lucas. Lucas 10, o verso 34, são várias ações, porque o cuidado, ele precisa se transformar em ações. Não adianta você dizer que cuida, se você não tem uma ação que reflita aquele cuidado. O verso 34 eu marquei, ele viu, depois ele teve compaixão, ele se aproximou, ele enfaixou, ele derramou, ele colocou o homem lá no cavalo, ele levou e ele cuidou. São aí 8 verbos em um versículo, 8 ações que esse homem teve, 8 ações de cuidado. Ele viu, ele teve compaixão, ele se aproximou, ele enfaixou, ele derramou, ele colocou, ele levou e ele cuidou. Aí no verso 35, ele deu, ele disse, ele cuidou, ele disse que ia voltar e ele ia pagar. E se tivesse algum outro gasto que tivesse, ele teria que pagar o excedente. São mais 6 verbos. São 2 versículos cheios de ações de compaixão, de um ser humano que entende o que é cuidar do outro. Quando pensamos em Jesus, irmãos,
Jesus, ele era igual a Deus, mas ele não achou que o fato de ser igual a Deus iria impedi-lo de vir ao nosso encontro. Por quê? Lá em Filipenses 2, diz que ele deixou a sua glória e se fez como ser humano, como nós. Ele se igualou a nós e veio a este mundo com uma missão. A missão de nos ensinar aquilo que já tinha sido decretado lá no começo. Que Deus nos colocou neste lugar e Deus tem uma missão para cada um de nós e um propósito que a gente perdeu de vista. E o fato de deixar de cuidar, irmão, quando nós deixamos de cuidar, as coisas ficam feias. Jesus, ele vem para nos ensinar como é viver neste mundo como um ser humano que serve a Deus. Ele nos ensina várias e várias coisas. Você vê que ele fala para nós sobre essa necessidade, né, de viver o mandamento na prática. Porque quando vemos em Êxodo 20, nós temos 10 mandamentos que Deus nos proporcionou para nos ensinar a como nos relacionarmos com Deus e também com o nosso próximo. Mas a gente não conseguiu cumprir aqueles mandamentos, porque nós decidimos ser Deus, nós queríamos ser iguais a Deus, mas Deus nem se compara conosco. Jesus vem, e Ele vem nos ensinar, olha, sabe aqueles 10, ou aquele monte de mandamento que foi criado, depois dos 10, né, os 613 mandamentos que são no total, vamos resumir ele em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Que na realidade, se a gente olhar, o verdadeiro mandamento é um só, né? É o amor. E aí a gente direciona esse mandamento para Deus e para o próximo como a nós mesmos. Esse é o grande resumo da lei. É aí que Deus, em Jesus, manifesta para nós a facilidade, entre aspas, de uma prática. E Ele começa a falar para a gente várias coisas. Olha, cuida do fermento dos fariseus, porque ele vai gerar orgulho em você. Cuida do que você tem ouvido, para que isso não gere ansiedade no seu coração. Porque você precisa cuidar, irmão. A ordem não é de cuidado. Aí eu pesquisei rapidamente no Novo Testamento, a palavra cuidado aparece pelo menos 75 vezes. E aí são várias orientações de cuidado. Eles colocam para a gente tomar cuidado com o nosso relacionamento com Deus. Quando olhamos, por exemplo, Marcos, no capítulo 1, verso 35, nos mostra que Jesus, ainda de madrugada, ele saía para um lugar isolado para ter intimidade com Deus. À medida que Jesus vai convivendo com os discípulos, esses discípulos veem a necessidade de Deus. Em Lucas 11, eles chegam para Jesus e falam: Senhor, nos ensina a orar como João ensinou aos discípulos dele. E aí Jesus vem e ensina o Pai Nosso. Jesus vem mostrar para eles: olha, eu poderia dizer meu Pai, não, mas eu digo Pai Nosso, porque o Pai não é só meu, Ele é nosso. O pão não é só meu, o pão é nosso. E à medida que nós perdoamos os pecados uns dos outros, nós também somos perdoados por Deus. Precisamos então primeiro cuidar do nosso relacionamento com Deus, mas não apenas do cuidado com o relacionamento com Deus, mas também precisamos cuidar de nós mesmos. Ainda essa semana conversávamos lá na casa da Rosana, do Damião, sobre a necessidade que a gente tem de cuidar da gente, para que a gente possa estar apto a cuidar do outro. Quando estamos no avião, a orientação não é aquela: olha, caiu o respirador, põe primeiro em você antes de colocar na outra pessoa. Porque se você tenta colocar na outra pessoa, talvez você não tenha tempo para colocar em você, e talvez não consiga colocar no outro. Aqui também é importante. Como é que eu vou amar o próximo como eu amo a mim mesmo? Primeiro eu tenho que exercitar o amor a mim mesmo, para poder amar o outro. Isso é um cuidado. E como é que eu faço para cuidar de mim mesmo?
Jesus dá várias orientações. Lá em Mateus 6 ele vai falar para a gente, olha, cuidado para que a sua mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo, e nem a esquerda sabe o que a direita está fazendo, porque você não precisa ser glorificado no meio do povo. Cuidado para não fazer orações para aparecer para as pessoas, mas tenha intimidade com o Pai. Cuidado com o jejum, para que você não fique parecendo para as pessoas que está passando fome, mas lava o rosto, escova os dentes, fica com aparência legal, dá uma penteada no cabelo. Cuidado com o fermento dos fariseus, novamente, né? Para que não traga orgulho ao seu coração, para que não gere competição entre vocês. Cuidado, principalmente com uma coisa chamada coração, porque é no coração do homem que Deus fala. Guarda o teu coração. De tudo que você tem que tomar cuidado, tenha cuidado com o seu coração. Por quê? Para que ele não se sobrecarregue com as ansiedades da vida. Toma cuidado com esse coração, porque ele é enganoso. E se você não cuidar bem dele, as coisas vão ficar muito complicadas para você. Cuidado com a sua saúde mental e emocional. Lá em Filipenses vai falar isso, em Filipenses capítulo 4. Porque se você não cuidar da sua mente e do seu coração, você vai ser tomado pela ansiedade. Transforme a ansiedade em oração, irmãos. Faça com que aquilo que te deixa ansioso, preocupado, que tira a sua concentração e a sua paz, se transforme em oração. Coloque isso diante do Senhor, para que tenha espaço na sua mente para tudo que seja bom, para tudo que seja agradável, para coisas realmente do reino. Tem muita coisa. Guarde para que você não entre em lugares que não deve. Guarde os seus pés, para que você não caminhe nos lugares que não deve. São vários textos que falam sobre o cuidado que nós temos, queridos. Temos que ter conosco, mas não apenas conosco. Nós temos que ter cuidado com o nosso relacionamento com Deus, cuidado com o nosso coração, e cuidado também com o nosso irmão, cuidado com o próximo. A palavra do Senhor lá em 1 Tessalonicenses 5, do 11 até o 24, ele vai trazer um monte de coisas falando para ajudar uns aos outros, para ajudar os fracos, aqueles que precisam. Ele fala para cuidar uns dos outros. Ele fala lá em Hebreus, no capítulo 12, verso 5, para a gente tomar cuidado, para que raízes de amargura não cresçam em nossos corações, e não saiamos da graça de Deus. A gente tem que tomar cuidado com o nosso relacionamento com o irmão, porque às vezes a gente fala um negócio, o irmão guarda aquilo, e aquilo gera uma raiz de amargura no coração. Não quero mais saber, não vou mais à igreja. O irmão se afasta da comunhão. E a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras. Tiago vai falar para a gente tomar cuidado com as nossas palavras, para que do mesma fonte não gerem água ruim, água salgada e água doce, para que da mesma boca não saia bênção e maldição. A gente tem que tomar cuidado com isso. 1 Coríntios vai falar para a gente lá no capítulo 5 que nós somos templos do Espírito Santo. A gente tem que cuidar do nosso corpo. Nós, irmãos, temos que cuidar uns dos outros. Tem que cuidar. 1 Tessalonicenses 5,15 vai dizer para a gente não retribuir o mal com o mal. Se alguém te fez algo ruim, não retribua mal para ele, mas ore, interceda pela vida dele, pela vida dela. No que depender de vós, nós devemos nos esforçar para ter paz com todas as pessoas. Isso é um cuidado que nós precisamos ter. Filipenses 2,4 fala para a gente cuidar uns dos outros. E dentro disso aqui tudo, irmãos, eu poderia passar o resto do ano falando para vocês aqui sobre essa questão de cuidado, que é uma orientação desde o Gênesis. Deus te colocou num determinado lugar para que você tenha cuidado. Você já parou para pensar que muitas pessoas, por não aceitarem a missão de cuidar, abandonam? Muitas pessoas têm relação sexual, têm filhos,
E aí, na missão de cuidar dos filhos, simplesmente abandonam o filho. O pai, ou então a mãe, ou então os dois, simplesmente abandonam, porque não querem a missão de cuidar. Não querem o trabalho de ter que cultivar a vida daquele filho, daquela filha. Muitos casais se casam e deixam de cuidar um do outro. E depois de um determinado tempo, falam, não está dando mais. A gente já não está mais combinando, alguma coisa já não está mais funcionando, o casamento não está bom. Não está bom, porque você deixou de cuidar. Casamento dá trabalho, irmão. Criar filho dá trabalho. Por isso que a orientação lá do Gênesis é que Deus nos coloca em determinados lugares e situações com uma missão. E qual é a missão? De cuidar. E cuidar dá trabalho pra caramba. Muito trabalho. Por que dá trabalho? Porque a gente pensa diferente, a gente sente diferente, a gente fala A e o outro entende B, a gente fala C e o outro entende D, a gente fala bom dia e o outro fala por que bom dia? Né? Vai saber o que acontece. Dá trabalho cuidar um do outro. A gente faz uma comida às vezes muito boa e a gente tem o cuidado para preparar aquele alimento, põe na mesa e o outro fala, não gostei, não gosto dessa comida. Dá vontade de derramar a panela toda na cabeça do infeliz, né? Mas tudo bem, a gente não faz. Mas dá trabalho cuidar. Porque eu não gosto assim, eu gosto assado, eu não gosto frito, eu gosto cozido, eu não gosto desse jeito, eu gosto do outro jeito. Tá bom, cada um tem o seu jeito. E a gente, para manter um bom casamento, para manter uma família unida e forte, a gente precisa ceder, respeitar o gosto do outro, mas também mostrar, olha, eu gosto desse jeito. Tudo bem, você gosta do outro, a gente faz um meio a meio, porque eu não gosto desse jeito, eu gosto do outro. Então a gente faz metade de um jeito, metade do outro, está tudo certo. Eu não gosto de praia, e o outro eu não gosto de campo. Então tá bom, a gente vai metade na praia e metade no campo, porque eu também não gosto de um e você não gosta do outro. Porque senão, eu não gosto de praia, o outro eu não gosto de campo. Então você vai para a praia e eu vou para o campo. Não dá, irmão, não dá. Nós somos uma só carne quando casamos. E a gente tem que aprender a ceder. A gente tem que aprender a cuidar. Eu vou para a igreja, eu não vou ficar aqui. Larga de ser sem vergonha, vai para a igreja também. O que é melhor, ficar em casa assistindo televisão e enchendo a cabeça de porcaria, ou ir para a comunhão dos santos na presença do Pai? Não requer esforço nem tampouco habilidade para descobrir qualquer coisa melhor, né? E isso faz parte de um cuidado que você vai ter com você e com o outro. Nós precisamos entender que cuidado dá trabalho. As pessoas, eu quero me aposentar porque eu quero ficar de pé para cima, não quero trabalhar. Então morre. Não morre, porque Jesus falou que o Pai trabalha até hoje. Valtinho se aposentou para ir trabalhar no meio do mato. Tem esse negócio não. Vai trabalhar, vai plantar lá. Vai cultivar a terra, vai plantar. Entendeu? O pessoal quer um negócio de, eu quero aposentar para não fazer nada. Você vai ficar sem fazer nada, você vai morrer logo. Porque a gente não foi criado para não fazer nada. Nós fomos criados para cuidar, para servir. E isso dá muito trabalho. E por que o cuidar do relacionamento com Deus é a primeira coisa, a mais importante que a gente tem que fazer? A gente precisa entender isso. Por quê? Por causa do propósito. Porque você, por exemplo, Deus pode ter te colocado numa empresa e aí você trabalha para aquela empresa, mas não quer saber de Deus, você não tem relação com Deus. E o propósito vai ser glória para você naquela empresa. Você vai ser exaltado na empresa, você vai ser A gente precisa cuidar do nosso relacionamento com Deus, porque o propósito final é sempre glorificar a Deus.
E por isso que quando Jesus fala, olha, ame a Deus com tudo que você tem, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, sobre todas as coisas, Deus. Por quê? Porque é daí que vai surgir o propósito e o cultivo. Porque quando nós pensamos na questão desse relacionamento com Deus, lá em Gálatas 5:19, mostra para nós o que acontece quando a gente está longe de Deus. Quando nós estamos longe de Deus, Deus pode nos colocar em um determinado lugar com uma missão, e a gente não cumpre a missão que Ele nos colocou, de cuidar, e aí nós produzimos obras que são frutos da nossa própria carne. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Isso tudo é o que acontece quando nós estamos longe de Deus. Todas essas coisas estão dentro de nós. E elas vêm para fora quanto mais nos afastamos de Deus. Agora, quando nos aproximamos de Deus, quando nós colocamos realmente como um propósito da nossa vida amar a Deus sobre todas as coisas, aí a gente vai para o verso 22. O verso 22 de Gálatas 5 diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o tipo de cultivo que Deus faz em nós à medida que nos aproximamos dEle. Nós somos colocados em um lugar, temos a missão de cuidar. E todas as vezes que Deus pergunta para mim e para você, cadê o seu irmão? Deus abre um espaço para plantar uma semente. Mas quando a gente fala para Deus assim, eu sei lá do meu irmão, tenho responsabilidade por ele, aí no lugar daquela semente que viria, vem uma obra da carne. Vem um demônio que bota a mãozinha ali e bota um joio para crescer na nossa mente e no nosso coração. Porque nós abrimos mão da missão do cuidado. Precisamos entender uma coisa extremamente importante, irmãos. Quando a gente fala lembra do cuidado e desse cultivo, né? O que você está cultivando? O que você está cultivando no seu casamento? O que você está cultivando na vida dos seus filhos? O que você está cultivando nos seus relacionamentos no trabalho, na escola, com os seus vizinhos? O que você está cultivando? A gente precisa entender, lá no verso 7 do capítulo 6 de Gálatas, diz que de Deus não podemos zombar, pois o que o homem semear, isso também irá colher. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. Deus nos dá sementes. Que sementes são essas? Palavras, afetos, atitudes. O que você está plantando? Gritos, xingamentos, indiferença, rejeição, raiva. É isso que você está plantando no seu relacionamento, no seu casamento? É isso que você está plantando na vida dos seus filhos? Se for isso, você vai colher destruição. Seu casamento vai ser destruído, a vida dos seus filhos vai ser destruída. Por quê? Porque nós temos as sementes que nos são dadas. E aí depende da gente, se a gente vai usar as sementes que Deus nos dá, ou as sementes que as obras da carne vão ser crescendo dentro da gente. Se você vai semeando o fruto do Espírito, se você semeia algo extremamente importante, irmãos, que é o amor. Quando a gente para observar isso aqui, amar
tem como sinônimo cuidar. Aonde, pastor? Vai lá em João, capítulo 21. O sinônimo de amar é cuidar. E a gente precisa entender isso. Não adianta você dizer eu te amo, mas as suas atitudes não condizem com as suas palavras. Não adianta dizer que é crente, mas as suas atitudes não condizem com uma pessoa que segue a Jesus. Porque a verdadeira religião, segundo o Tiago fala, né? Lá no capítulo 1, é aquela que cuida do órfão, cuida da viúva e cuida do estrangeiro. É cuidado, isso é a verdadeira religião que Deus espera de nós. E quando a gente pensa em amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, o amor tem como reflexo o cuidado. Por que eu digo isso? Porque nós temos uma figura muito importante chamada Pedro nas Escrituras. E o Pedro, ele era extremamente explosivo, ele era impulsivo, ele fala antes de pensar e comete muitos erros. E o Pedro precisava amadurecer, ele precisava de um choque de realidade. E o choque veio quando ele negou Jesus. E o maior choque ainda, ou melhor, a dor veio quando ele negou Jesus. E o choque veio quando ele viu Jesus ressuscitado, esperando ele na praia, para ter um momento à mesa da comunhão. E Jesus olha nos olhos dele. E quando Jesus olha nos olhos de alguém, Jesus olha a nossa alma. Muitas pessoas às vezes olham nos seus olhos para ver o próprio reflexo nele. Mas Jesus não. Jesus olha nos olhos de Pedro. Jesus olha nos olhos e sonda a mente, o coração. Ele vai no mais profundo da alma do Pedro e pergunta para ele: Pedro, você me ama? Quando Pedro responde, Jesus diz para ele lá no final do verso 15: cuide dos meus cordeiros. Cuide, ó, voltou de novo lá no Gênesis 15 para João 21. Cuide dos meus cordeiros. E novamente ele pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Ele responde que sim. E o final do verso 16: pastorei as minhas ovelhas. Pastoreio é sinônimo do quê? Cuidado. Pela terceira vez, verso 17: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. E aí Jesus responde para ele o quê? Cuide das minhas ovelhas. Talvez você tenha vivido um evangelho até hoje e não tenha descoberto que você é chamado para cuidar. Todos nós somos chamados a pastorear e a cuidar uns dos outros. Mas quando que a gente faz isso? Quando a gente resolve amar realmente Deus. Porque Jesus vai falar para ele, ó, quando você se converter, você vai trazer muitas pessoas para mim. Precisa haver uma conversão ainda da mente e do coração desse homem, no que diz respeito a este amor, a este pastoreio. E lá em Atos a gente vai ver que ele ali entende que esse amor requer dele um cuidado, e ele vai e ministra a palavra, e milhares de pessoas são trazidas à presença do Senhor, milhares de pessoas são acrescentadas à igreja, porque amor e cuidado caminham juntos. Nós, nos dias atuais, temos vivido muitas e muitas questões de cuidados, né? Nós temos cuidados aí com o corpo, com as várias academias que aparecem para cuidar do nosso corpo. Nós temos a questão da psicologia, que fez um boom
para cuidar da nossa mente, do nosso coração. Nós temos cuidadores, né? Uma função hoje de cuidadores, para cuidar de pessoas que já não conseguem mais se locomover sozinhos ou que precisam de uma atenção maior. Nós temos também os cuidados paliativos para aquelas pessoas que a medicina já desenganou, já estão em fase terminal da sua vida. Então nós temos cuidados paliativos para que elas tenham uma qualidade de vida nos seus últimos dias ou meses. Mas nós temos dado pouquíssima atenção ao cuidado espiritual. Nós continuamos indo às igrejas e saindo vazios muitas vezes. Não estamos nos alimentando da palavra, não estamos tendo sede da presença de Deus. E com isso, irmãos, nós estamos deixando de cumprir a missão e estamos deixando de alcançar o propósito, que é glorificar o Pai. E aí, se a gente pergunta: você ama a Deus? Amo. Ué, mas você não cuida? Você não está cuidando dos seus irmãos? Você não está cuidando do seu relacionamento com Deus? Nós não cuidamos das nossas devocionais, para que sejam diárias e constantes. Nós não cuidamos do nosso momento de oração. Qualquer coisa nos tira o foco da oração. Não cuidamos dos momentos de comunhão entre os santos do Senhor. Qualquer coisinha nos tira da comunhão. Seja a visita de um parente, de um amigo, seja um período de cansaço. Eu não vou porque eu estou cansado hoje, eu vou estar cansado amanhã, então eu não vou essa semana porque eu vou estar cansado. Nós estamos abrindo o nosso coração muitas vezes para o inimigo se assentar como rei nas nossas vidas, implantando procrastinação, preguiça, falta de disposição, letargia espiritual, porque a gente vê as coisas e aquilo já não afeta mais. O ser humano é assim mesmo. Isso aí acontece assim mesmo. Já não dói, a dor do outro já não cria mais compaixão em muitas pessoas. Todas as vezes que nós vemos Jesus se deparando com a miséria humana, aquilo move o coração, enche o coração de Jesus de compaixão e move a mão de Jesus a um milagre, a uma transformação, a uma cura, a uma libertação, ao ensino, a um acolhimento. Se a dor do outro não dói no seu coração, meu irmão, minha irmã, quem está doente é você, e não o outro. Deus te colocou neste lugar por um propósito. Deus tem uma missão para você. Deus te manda cuidar do seu irmão, cuidar da sua irmã. Deus te pergunta: cadê o seu irmão? Cadê a sua irmã? Olha ao redor, quem está faltando? Cadê ele? Cadê ela? Se não soubermos responder aonde ele está, onde ela está, estamos falhando na nossa missão de cuidar um do outro. E Deus nos pergunta: você me ama? Cuida, pastoreie, cuide dos cordeirinhos, cuide das minhas ovelhas, cuide do seu irmão, cuide da sua irmã. Se você me ama, cuide. Porque quando nós cuidamos uns dos outros, isso manifesta o amor. E quando o amor é manifestado, o mundo sabe que nós somos discípulos de Jesus. Porque é nesse cuidado que nós cultivamos a paciência, o amor, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão, a alegria no coração uns dos outros. Quando não tem cultivo, quando não tem cuidado, as coisas se deterioram.
secam, murcham, perdem a beleza. Quando não tem amor, quando não tem cuidado, os casamentos se tornam divórcios. Quando não tem amor, a relação com os filhos se torna um lugar de guerra, de conflito. Quando não tem amor, as pessoas dentro das igrejas chegam vazias e saem mais vazias ainda. A pergunta de Jesus é: você me ama? Então cuide, cultive, para que você possa também se alimentar dos frutos e que Deus seja glorificado no meio do povo dele. Senhor, nós te damos graças, Pai. Te damos graças pela Tua palavra, por esse momento de celebração que nós tivemos. Te agradecemos porque o Teu Espírito Santo falou aos nossos corações nessa manhã, ó Deus, e nos chamou, ó Pai amado, a uma lembrança que ela acontece desde o início. Nós fomos colocados no lugar que o Senhor tem para cada um de nós, com uma missão de cuidado, para que possamos, ó Pai, cultivar relacionamentos sadios, para que possamos cultivar amizades profundas, para que possamos, em nome de Jesus, ó Pai, cultivar um lugar de paz, de tranquilidade, de acolhimento, de cura, de restauração, ó Deus. Porque quando pensamos, ó Pai amado, em cuidado e olhamos, por exemplo, a parábola do bom samaritano, Deus, o cuidado ali nos leva à cura. Aquele homem foi curado das suas feridas. Ele foi cuidado, foi tratado e foi curado das suas feridas. Quando olhamos para Jesus, o amor, ele reflete no cuidado que nós temos uns com os outros, ó Pai. E se estamos negligenciando isso, a nossa atitude de falta de prática demonstra que não amamos o Senhor. Oh Deus, nos leva a esse lugar de transformação. Nos leva, Senhor, a sair daqui hoje, Deus, e procurar o irmão, a irmã, que não sabemos aonde está, ou o que está fazendo, ou por que não está nesse momento de comunhão, Pai. Que nós possamos sair daqui hoje, Deus, e refletir Jesus, anunciar Jesus e viver Jesus na nossa família, para os nossos vizinhos, no nosso trabalho, nos nossos lugares de estudo, de reunião, de comunhão. Em nome de Jesus, Pai, coloca o cuidado no nosso coração, e que ele seja refletido numa expressão de amor, de afeto, em palavras e atitudes, Pai. Que seja algo prático e não apenas teórico, para a glória do Teu nome. Oh Pai, que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo inunde e transborde em nossos corações, Deus, para a glória do Teu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.